jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos. Hoje eu estou aqui no Central Park, em Nova York, e eu pretendo gravar a aula número 2 do nosso curso sobre o constitucionalismo. Na aula número 1, que eu tratei dos direitos fundamentais, eu mencionei a vocês que o artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão dizia o seguinte: a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Na aula número 1 eu falei dos direitos fundamentais, ou seja, da parte desse dispositivo que fala da garantia dos direitos. E agora eu pretendo falar na aula de hoje sobre a separação dos poderes, que são as duas características em que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão caracterizam as constituições. Tem que ter um rol de direitos fundamentais e uma separação dos poderes. Se na questão do rol dos direitos fundamentais, dois filósofos preponderantes foram Rousseau e Locke, na questão da separação dos poderes, o filósofo mais importante com certeza é Montesquieu, né? Que de certa forma, como um contratualista e um justnaturalista também, ele complementa um pouco as teorias de Rousseau e de Locke. Rousseau vai dizer que o Estado tem que proteger aqueles direitos provenientes da vontade geral que seriam obtidos pela vontade do povo, né? Escutar o povo, né? São os direitos do povo francês, ou do povo, já que era universal, a pretensão era universalista dos direitos naturais. Então o direito do homem deveria ser respeitado pelo Estado. E Locke vai dizer uma coisa parecida, de que a função do Estado, a função do contrato social era preservar os direitos individuais, esses direitos naturais. Embora Montesquieu se aproxime mais de Locke do que de Rousseau nessa questão. Inclusive nas tradições posteriores que basearam suas filosofias em Locke e Montesquieu é uma tradição mais liberal, e a tradição que se baseou na teoria de Rousseau é uma tradição, digamos, mais socialista ou social democrata. Então Montesquieu ele vai defender que para evitar a tirania do soberano e a perda da liberdade natural dos indivíduos, além do estabelecimento desse rol de direitos defendido por Locke e Rousseau, seria necessário organizar o poder de uma forma que nenhuma pessoa pudesse concentrar todos os poderes do Estado. Então Montesquieu, bebendo da fonte de Aristóteles, mas principalmente da Constituição inglesa, da tradição do constitucionalismo inglês, ele vai defender que esse poder deve ser dividido em 3 funções. Então teria uma função de legislar, que seria ocupada pelo poder legislativo, a função de administrar, que seria ocupada pelo poder executivo, mas que Montesquieu chama de poder executivo, que depende do direito das gentes, e a função de julgar, que seria atribuída ao judiciário, mas que Montesquieu chama de poder executivo, que defende o direito civil, que depende do direito civil. Isto porque, como alerta Madison, né, que é um dos autores americanos mais importantes, um dos intérpretes da Constituição americana mais importantes no momento em que a Constituição foi criada, a Constituição americana, ele vai dizer: embora o povo seja indispensável para controlar qualquer governo, a experiência tem demonstrado que a humanidade precisa de precauções auxiliares. Então Madison vai dizer, mais do que um controle externo, é preciso que um governo possua um controle interno. E esse controle vai ser feito entre os poderes, né? Vamos ver o que diz Montesquieu. Montesquieu diz assim: quando em uma só pessoa ou em um mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não pode existir liberdade, pois se poderá temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado criem leis tirânicas para executá-la tiranicamente. Também não haverá liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo. Se o poder executivo estiver unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria o arbitrário,
pois o juiz seria o legislador. E se estiver ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo então estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos nobres ou do povo exercesse os três poderes: o de criar as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes e as querelas dos particulares. Então veja que Montesquieu defende que esses três poderes têm que estar separados. Ou seja, defende um desenho institucional que possibilite a existência dessa separação de poderes, mas ao mesmo tempo, vai dizer Montesquieu, a existência de controles mútuos e proporcionais. E é aqui que Montesquieu inaugura uma noção filosófica que é fundamental para o desenho institucional da separação dos poderes, que é a distinção entre faculdade de estatuir e faculdade de impedir. Pela faculdade de estatuir, Montesquieu vai dizer, se entende o direito de ordenar por si próprio ou de corrigir o que foi ordenado pelo outro. E pela faculdade de impedir, o direito de anular uma resolução tomada pelo outro poder. Então, quando eu tenho uma faculdade de estatuir, eu posso propor coisas. E quando eu tenho uma faculdade de impedir, eu posso impossibilitar que essas coisas, que essas resoluções, que esses institutos sejam aplicados, né? Então, só que Montesquieu, ele defende que esses poderes, eles não sejam só independentes, mas também harmônicos. É justamente porque um poder controla os outros mutuamente e de forma proporcional. Essas duas palavras são fundamentais para a gente entender a teoria que vai ser consagrada pelos americanos, que é check and balances, né? Então, o poder tem que ser mútuo e proporcional. Vamos lá, o poder mútuo, o controle mútuo seria pela faculdade de estatuir, a prerrogativa de exercer as funções típicas de cada poder. E pela faculdade de impedir, a prerrogativa de controlar o exercício das funções típicas dos outros poderes. E o controle teria que ser proporcional no seguinte sentido: cada poder deveria ter instrumentos institucionais que possibilitassem a defesa do abuso dos outros poderes, do abuso de poder alheio, sem que tais instrumentos impedissem o poder alheio de exercer as suas funções típicas, né? Então esta é a ideia que ficou consagrada pelos federalistas americanos, Madison, Hamilton e Jay, num livro clássico chamado Os Federalistas, que eu quero comentar em breve. E essa ideia do checks and balances, né? A teoria dos freios e contrapesos. Ou seja, os poderes são independentes, mas os poderes têm que controlar uns aos outros. Não é que os poderes não se tocam, não, os poderes estão em constante interligação. Os poderes são interligados, são interdependentes, eles não são independentes, são interdependentes. Veja o que Madison vai dizer. O magistrado no qual reside todo o poder executivo não pode fazer uma só lei por si só, embora possa opor seu veto a todas as leis, nem administrar a justiça em pessoa, se bem que nomeia os que administram, os juízes, né? Os juízes não podem exercer prerrogativa alguma de caráter executivo, apesar de serem originados do tronco executivo, ou seja, do poder executivo, nem nenhuma função legislativa, não obstante as assembleias possam ouvir seu parecer. Toda a legislatura não desempenhará nenhum ato judicial, mas por resolução conjunta de dois dos seus ramos. Os juízes podem ser separados de seus cargos e uma delas goza de jurisdição em última instância. A legislatura não pode tampouco exercer prerrogativas executivas supremas, e a outra, uma vez que a restante haja declarada procedente a acusação, pode processar e condenar todos os funcionários subordinados ao poder executivo. Então veja que os poderes, eles não são só independentes, eles dependem um dos outros para a administração do Estado de modo geral. Então, já que eu estou nos Estados Unidos e foi a Constituição americana que inaugurou essa ideia da separação dos poderes, aplicou institucionalmente essa ideia da separação dos poderes com mais maestria. Lembre-se que na aula 1 sobre o constitucionalismo,
eu falei que a Constituição americana inicialmente ela não tinha nenhum rol de direitos fundamentais. Na verdade, ela só estruturava essa organização do poder, né? Depois, com as 10 primeiras emendas, é que foi inaugurado o Bill of Rights, né? Esse rol de direitos fundamentais. Então, eu quero pegar a Constituição americana como um paradigma e a teoria de Montesquieu e também de Madison como pano de fundo para a gente entender como na prática foi feita essa separação dos poderes nesse constitucionalismo inicial, né? Bom, em relação ao poder legislativo, a função legislativa, a prerrogativa típica da função legislativa é o quê? É fazer as leis, né? Qual seria o primeiro controle ao poder legislativo? O primeiro controle do poder legislativo não é nem externo, é um controle interno. É um controle já defendido por Montesquieu e defendido por Madison na Constituição americana. Então, o legislativo ele não poderia ser um só. Representantes, seja só representantes do povo ou só representantes dos estados. Ele teria que funcionar de forma bicameral, para que uma Câmara pudesse controlar a outra, né? Uma Câmara controla a outra. Então é por isso que a Constituição americana vai falar de representantes do povo, House of Representatives, e representantes dos estados, o Senate, né? No Brasil, a gente tem a Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo, e a gente tem um Senado, que são os representantes dos estados. O primeiro controle externo ao poder legislativo seria feito, então, pelo poder executivo, através do poder de veto, né? O que é o poder de veto? É quando o legislativo faz uma lei e o poder executivo veta totalmente ou parcialmente essa lei. Ou veta a lei inteira, ou veta parte dessa lei. Lembrando que na Constituição dos Estados Unidos não existia veto parcial, só existia veto total, né? Até hoje lá é assim. Então, quais seriam essas funções do veto? A primeira função é uma autoproteção do executivo. Se o poder legislativo ele pudesse fazer qualquer lei sobre qualquer coisa e ninguém pudesse controlá-lo, ele poderia até extinguir o poder executivo ou retirar as prerrogativas do poder executivo de modo a anular o próprio poder executivo, viraria um superpoder. Então a primeira característica do poder de veto é a autoproteção do poder executivo. A segunda característica do poder de veto é proteger a sociedade das leis que tivessem por objetivo defender ou representar os interesses apenas dos parlamentares, os interesses dos representantes e não do povo. Então, digamos que esse segundo poder de veto era fazer com que as leis tivessem como pano de fundo o interesse público e não simplesmente interesses particulares. Então, são essas duas funções do veto. Primeiro, autoproteção dos demais poderes, mas propriamente do executivo. E, em segundo lugar, favorecimento do interesse público em detrimento dos interesses particulares. E um segundo controle que deveria ser exercido, o controle externo, seria exercido pelo Poder Judiciário através da Judicial Review, que é o controle de constitucionalidade das leis. O controle em si foi instituído, foi conhecido mesmo em 1803 com a famosa decisão Marbury versus Madison, né? Só que os tribunais inferiores, não a Suprema Corte, os tribunais inferiores federais americanos já faziam esse controle de constitucionalidade, né? Enquanto os Estados Unidos era até uma colônia, já existia exemplos de controle de constitucionalidade e alguns autores falam que essa ideia do controle de constitucionalidade é conhecida desde a antiguidade. Mas a realidade é que se a gente tiver um pouco de boa vontade, a gente pode interpretar na própria Constituição americana essa autorização para realizar o controle de constitucionalidade. Veja o que diz o artigo 6, parágrafo 2 da Constituição americana. Esta Constituição e as leis dos estados que forem criadas com base nela e todos os tratados celebrados ou que se celebrem sob a autoridade dos Estados Unidos serão a lei suprema do país e os juízes de cada estado estarão obrigados a observá-la, a despeito de qualquer disposição em contrário que se encontre na Constituição ou nas leis de cada estado.
vamos passar do legislativo. Agora vamos falar da função executiva, do poder executivo. Qual a prerrogativa típica do poder executivo? Bom, é administrar a sociedade. Tem a função de governo, né? É governar a sociedade. Então, o primeiro controle externo deveria ser feito pelo poder legislativo, porque o poder legislativo tinha a faculdade na Constituição Americana de examinar como as leis estavam sendo aplicadas pelo poder executivo, como o governo estava governando, como o governo estava administrando a sociedade com base nas leis criadas pelo poder legislativo. A gente sabe que a administração pública só pode fazer o que a lei determina, ao contrário do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, essa seria o primeiro controle externo do poder executivo. E o controle externo do poder executivo, do poder legislativo em relação ao poder executivo. E o poder executivo, inclusive na Constituição Americana, ele tinha que anualmente prestar contas do que ele tinha feito naquele ano ao poder legislativo, o que ficou consagrado, e isso existe até hoje, no chamado Discurso do Estado da União. Todos os anos, no começo do ano, o presidente dos Estados Unidos, no começo da legislatura, vai lá fazer o Discurso do Estado da União, que vai dizer o que ele fez, quais são os projetos que ele cumpriu, quais são os projetos que ele não conseguiu cumprir e por que ele não conseguiu cumprir, e ele faz tradicionalmente uma espécie de projeção para o próximo ano. Outra forma de controle seria quando o Senado ele ratifica a nomeação de autoridades pelo Poder Executivo. O Poder Executivo nomeia, por exemplo, pela Constituição Americana, nomeia embaixadores. E aí o Senado vai e ratifica essa nomeação. Tem o mesmo objetivo do poder de veto, que é preservar o interesse público, para que o presidente da República não nomeie parente, não nomeie os seus amigos, as pessoas do seu entorno. Nomeie pessoas qualificadas com base no melhor interesse público, no atendimento ao interesse público. Então essa seria uma função desse controle externo do Legislativo. E ainda tinha um controle externo que era exercido pelo Legislativo e pelo Judiciário ao mesmo tempo, que é na questão do julgamento dos crimes de responsabilidade, que seria julgado pelo Senado dos Estados Unidos sob a presidência da Suprema Corte. Então, o julgamento de impeachment, por exemplo, o impeachment que em espanhol a gente chama de juízo político, seria feito no Senado com a presidência da Suprema Corte. E por fim, a função judicial teria como função típica aplicar as leis a cada caso concreto, né? O único controle externo previsto na Constituição Americana é um controle externo de nomeação desses membros da Suprema Corte, que eram nomeados pelo Executivo. Em troca, deveria se dar independência judicial aos juízes, né? Em troca da independência judicial, os juízes tinham que preservar a Constituição e as leis dos Estados Unidos. Os juízes tinham que representar o próprio governo limitado. Vale dizer, o constitucionalismo é um sistema de governo limitado, né? Onde o Estado não pode fazer tudo. Vejam aquela minha aula sobre soberania. O Estado tem que tomar atitudes, tomar ações estatais com respeito aos direitos fundamentais. Então, os juízes têm independência judicial, mas eles têm que fazer cumprir a Constituição e não apenas o que eles querem, né? É por isso que Montesquieu dizia que os juízes não deviam interpretar, os juízes só aplicavam as leis. Diz Montesquieu, se representasse uma opinião particular do juiz, ou seja, a decisão, viver-se-ia na sociedade sem saber precisamente quais os compromissos que nela são assumidos. E onde é que são cumpridos esses compromissos? Onde estão consagrados esses compromissos? Na Constituição. Então, esta era a ideia da separação dos poderes. Não podemos reunir uma pessoa só a todos os poderes, porque estaríamos gerando uma tirania. Temos que dividir o poder e cada poder controla um ou outro para ter esse governo global, digamos assim, né? Um governo em que nós escutássemos diversas fontes de poder e através desse equilíbrio a gente evita a tirania. Essa é a ideia de um sistema constitucional. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula. Tchau!